Pronto, Joyce. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Joyce? Pode começar, tá bom? Você tem algum slide para nos apresentar? Vou compartilhar alguns slides para ficar mais dinâmico, mais didático. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aqui, que estão acompanhando essa live. Trouxe um conteúdo bem interessante, de acordo com essas mudanças que estão acontecendo no ramo trabalhista. Antes de começar uma apresentação com relação ao tema e apresentar, né, tudo aquilo que eu consegui fazer desde já, eu quero apresentar o curso de Direito da Instituição Monitor, é um curso novo, é um curso que tem nota 4 no MEC. Então, se você é estudante, se você está ainda no ensino médio, ou você que não fez uma faculdade, tem interesse em fazer uma faculdade, essa é uma grande oportunidade. Depois dá uma acessada lá no site do Instituto Monitor, que vai ter mais informações e com certeza vai te agregar muito, ok? Eu vou compartilhar aqui um slide. Só um minutinho. Ok, Joyce, muito obrigada. Isso mesmo, pessoal. Algumas pessoas já sabem que nós estamos com um curso novo de Direito. Caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato, tá bom? Com a nossa central de atendimento, ou então até mesmo no site do Instituto Monitor. E venha fazer parte. Já posso compartilhar então, professora? Pode sim. Ok. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre essas mudanças, né, referente ao Covid-19, e tem uma mudança que tem tido muita alta, né, está muito em alta, que é o home office. Então, o home office, ele tem sido aí um instrumento muito eficaz, né, em combate aí à contaminação, no sentido que a empresa, ela está pensando em tirar o funcionário ali do ambiente de trabalho e deixar o funcionário dentro da sua própria casa, né? Então, vou falar algumas mudanças que é bem importante nesse atual cenário. Aqui está um breve conteúdo do que eu vou compartilhar com vocês nessa live, então eu vou fazer uma breve apresentação, vou falar um pouquinho sobre o cenário atual, vou falar um pouquinho sobre duas medidas e sobre uma lei. Essa lei, ela foi publicada agora no dia 6, na segunda-feira, é uma lei super atual, super fresquinha. Vou falar um pouquinho mais sobre o home office, sobre essa questão de jornada de trabalho, né, a redução da jornada, a redução do salário. Eu vou falar um pouco também sobre suspensão e rescisão do contrato de trabalho. Então, essa sou eu, né, meu nome é Joyce Correia, eu sou formada pela Universidade Paulista, né, Unip, sou formada em 2016, sou especializada em Direito Público, né, sou pós-graduanda em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Direito Civil, tenho uma vasta experiência em conflitos, né, de pessoas, gestão de pessoas. A área que eu atuo é Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, então é um breve currículo, mais acadêmico, mas o meu currículo mais profissional, eu já trabalhei na Justiça Federal, na Procuradoria da Receita Federal, enfim, tenho algumas experiências em órgãos públicos e alguns escritórios de renome. Eu deixei aqui do lado o meu Instagram, né, se caso for interessante para você tentar me conhecer melhor, tem também o meu e-mail profissional, caso surja alguma dúvida no decorrer da nossa live, você pode mandar nesse e-mail. Antes de eu começar mais profundo no conteúdo, eu preciso deixar bem explicado que o intuito dessa palestra é informativo, educacional. De forma alguma eu posso sanar dúvidas de casos específicos. Eu tenho o Estatuto da OAB, e ele me proíbe de fazer esse tipo de consultoria, né, sanando dúvidas de uma forma geral. Outra questão também que é importante ressaltar é que nenhuma forma eu penso em fazer uma palestra para atrair clientes, tá? O intuito da palestra é meramente informativo e educacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Então, desde o início da pandemia, que está lá em meados de março de 2020, estão contabilizando que entre estados e municípios criaram mais de 10 mil leis durante a pandemia do Covid-19. É a fonte do Conjur, né? O Conjur é um site, né, que é o consultor jurídico. Isso é muito sério, porque nós estamos falando de 10 mil leis em menos de 6 meses. É muita lei, é muita mudança no cenário do nosso país, né? Então, tem acontecido muitas mudanças, não apenas na área trabalhista, mas como em todas as áreas. A esfera trabalhista ela tem sofrido impactos profundos e muitos juristas têm classificado todas essas mudanças como o novo normal do direito do trabalho. Então, exemplo, está tendo audiências online,
A mudança tem tido mudanças trabalhistas, assim, constantemente, com mudanças de semana sim, acontece uma mudança, na outra semana acontece uma outra mudança, então a gente está tentando se adaptar a esse novo cenário, né? Segundo o IBGE, hoje existem 12,9 milhões de desempregados no Brasil, né? A última pesquisa ela foi divulgada em março. Então, estimativas feitas ainda no cenário da crise já previam que o desemprego causado pela pandemia poderia duplicar o número de desempregados no Brasil. Seríamos uma taxa aí de mais ou menos de 11% para 23%. Então, uma média de mais ou menos uns 23 mil desempregados, milhões de desempregados. Esse mais ou menos é o nosso cenário, né, atual. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é medida provisória e a lei. Antes de eu começar a falar um pouco sobre medida provisória e lei, Camila. Oi. Você está me ouvindo? Está tudo ok com o áudio, com a imagem? Tudo ok, Joyce. Então tá, eu vou fazer assim, eu vou falar sobre alguns temas e depois que eu concluir o tema, você pode me passar se existem perguntas, né, se os alunos estão perguntando algumas coisas referente a essas informações que eu vou passando, tudo bem? Combinado. Então, tá bom. Então, vou falar um pouquinho sobre medida provisória, né? Nesse cenário de pandemia, foram feitas duas medidas provisórias, né? Que foi a 927 e a 936. Uma medida provisória é uma ferramenta prevista pela Constituição Federal e ela possui força de lei, ou seja, quando eles produzem ali uma medida provisória, quando ela é publicada, ela é já aplicada como uma lei. Então, um exemplo, teve a medida provisória a 997 e ela abordou bastante sobre o teletrabalho e sobre a antecipação de férias, visando o cenário de pandemia e pensando na questão tanto do empregado quanto do empregador. Um exemplo, digamos que eu, Joyce, eu trabalho com uma empresa X e eu tinha férias, e as minhas férias eu ia tirar no período escolar, eu ia tirar minhas férias em julho por ter filho. Então, a pandemia ela começou em março. Então, a empresa ela poderia fazer sim a antecipação dessas férias. E ao invés do funcionário tirar férias em julho, ele poderia tirar férias em abril, em maio. Joyce, mas esse funcionário ele teria que ser avisado com antecedência? Não necessariamente, porque essas medidas elas foram implementadas visando uma qualidade, né, tanto para o empregado não ser contaminado ali com vírus, com Covid-19, quanto para o empregador, né, visando ali um equilíbrio financeiro, tanto para a empresa quanto para o empregador. E aí foi isso que aconteceu, esse é o cenário. Então, foram feitas essa medida provisória 927 e a medida provisória 936. Então, elas foram feitas, elas têm a diferença de uma semana, de uma para outra. Isso acontece muito na lei, né, no meio do ramo da justiça. Às vezes, o que acontece? Eles publicam uma lei, e aí menos de uma semana, até mesmo um mês, até 3 meses, eles publicam uma medida em cima dessa lei que eles publicaram. E por quê? Porque eles publicam e sempre tem ali uma diversidade, eles começam a ver como que as pessoas vão aceitar, como que isso vai cair, né, ali diante da justiça. Então, sempre tem alguns ajustes. Por isso que hoje, no cenário brasileiro, nós temos diversas medidas provisórias, inúmeras leis, nós temos código para quase tudo que vocês possam imaginar, porque a justiça, ela precisa estar sempre ali em conjunto com a atualidade e com a necessidade do público, né, com a necessidade das pessoas. Eu abordei também aqui um pouquinho sobre lei. Lei, ela é uma regra ou uma norma. Então, o que acontece? Na segunda-feira agora, no dia 6, foi publicada uma lei, né, a 14.020, de 2020, ela foi publicada, e quando ela foi publicada, ela já tem a força de lei. Então, o que acontece? Ela é uma norma, ela é uma regra, para tentar ali manter de forma ordenada, de forma organizada, certos aspectos. Nesse caso, né, essa lei ela aborda a questão do Covid-19, e a questão do teletrabalho, do home office, não aborda somente isso, aborda muitas outras coisas. É que eu decidi trazer para essa palestra, mais focar no home office, mas a lei ela aborda sobre a questão de gestante, aborda sobre a questão do auxílio emergencial também, que é uma lei que também ajuda muito na questão do auxílio emergencial, entre outras coisas. Então, durante a pandemia, nós tivemos as 2 MPs, e agora a nova lei. E aí, agora, antes de eu entrar nessa parte bem específica do home office, eu quero saber se tem alguma pergunta com relação às leis, né, com relação à medida provisória e lei. Tem, Camila? Alguém fez alguma pergunta?
Tem sim, Joyce. A Fernanda, ela disse boa noite e ela fez uma pergunta. Isso é somente para o quadro de funcionários da iniciativa privada? Nossa, isso é uma ótima pergunta. O que acontece? Sempre quando nós falamos de justiça do trabalho, nós precisamos ali ponderar algumas coisas. Porque eu vou dar um exemplo. Um funcionário público, ele não é necessariamente um CLT, né? Então, ali aborda uma esfera, pública, né? Só que existem alguns cargos na esfera pública, né? Que são ali CLTs, eles são norteados pela consolidação das leis trabalhistas. Então, o que acontece? Tudo que envolve ali o órgão público, ele não tem nada a ver com a CLT. Então, no caso da pergunta da Fernanda, boa noite, Fernanda, obrigada por fazer essa pergunta, muito, muito válida, inclusive. No caso, nesses casos específicos, quando é feita uma medida provisória ou uma lei referente, né, a pontos trabalhistas, nem sempre é aplicado no ramo de funcionários de empresas governamentais, né, empresas públicas. Então, o que acontece? Respondendo assim com mais objetividade, né? Então, não, Fernanda, essas leis, essas medidas provisórias, elas são aplicadas, assim, em alguns casos específicos. Para quem, sim, é funcionário público, entenda, o funcionário público é assim, ele trabalha para um órgão público, mas ele é um funcionário CLT, então é aplicado para ele, mas a intenção da justiça do trabalho, ali das leis trabalhistas, é sempre focando muito o empregado da iniciativa privada, tá bom? Mais alguma pergunta, Camila? E se depois da pandemia eu quiser continuar trabalhando em casa, eu posso? Nossa, essa pergunta é excelente. Inclusive, tanto as duas medidas provisórias quanto a lei aborda isso. Qual que é a questão? Essa questão do teletrabalho, do home office, vou até voltar ao slide. Essa questão do teletrabalho do home office é uma medida, é um formato de trabalho que foi feito com a nova CLT, né? Então, como eu falei no comecinho da apresentação, o direito do trabalho, ele tenta acompanhar ali as mudanças, né, as mudanças do dia a dia, ele tenta ser o mais moderno, o mais atual possível. Então, o que acontece? Tem muitas empresas hoje em dia que contratam funcionários para os funcionários trabalharem em casa, que é o famoso home office, o famoso teletrabalho. Então, o que acontece? Depois do cenário, eu optei, eu acho que é mais confortável, acho que me traz mais qualidade de vida e continuar em casa. Tem essa possibilidade? Tem. Só que essa possibilidade não é resguardada por lei. Essa possibilidade é resguardada entre você e o seu empregador. Então, digamos assim, eu optei por ficar home office. Você vai conversar com o seu empregador e se for benéfico, tanto para você quanto para ele concordar, vocês vão celebrar ali um contrato escrito e pronto. É dessa forma que você vai trabalhar. Tem o home office, né, ele tem os pontos bons, os pontos positivos e os pontos negativos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mais alguma, Camila? Os do home office? Sobre essa questão da medida provisória, mas tem alguma pergunta? A empresa precisa ajudar com custos do home office? Precisa, e essa pergunta eu vou responder daqui a pouco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, especificamente aqui, o home office. Home office é trabalhar em casa por um período. O teletrabalho, ele está qualificado lá no artigo 6º da CLT, né? E o teletrabalho, ele fala que é uma ajuda remota, ele não traz, ali a CLT não traz essa palavra home office, tá? Traz teletrabalho, trabalho remoto, trabalho doméstico, ele traz essas expressões. Então, o home office nada mais é do que você trabalhar na sua casa, né? Escritório em casa. Então, trata-se de uma migração no trabalho. Então, o que acontece? Hoje, por conta desse cenário da pandemia, teve muitas empresas que elas foram obrigadas a fechar. Né? Muitas, assim, a maioria, 80% foi obrigada a fechar por conta de um decreto, né? De estado de calamidade do estado de São Paulo. Então, ali nosso governador, juntamente com o nosso prefeito, eles decretaram o estado de calamidade, então teve que fechar ali escritório, empresas, etc. Então, o que acontece? Ia ter um cenário onde ia existir ali uma demissão em massa, né? Porque o que acontece? Tem muitas empresas que precisam que o funcionário trabalhe para gerar ali a renda, para conseguir pagar as contas dos funcionários. Então, eles pensaram, vamos deixar os funcionários em casa e tentar trabalhar. Só que qual que é o X da questão? Existem muitas categorias que não tem como trabalhar em casa. Um exemplo,
Um biomédico não consegue trabalhar em casa, um açougueiro não consegue trabalhar em casa, uma cozinheira não consegue trabalhar em casa. São pessoas que elas têm necessariamente a necessidade, né, de sair da sua casa, de se locomover até o estabelecimento, até o local de trabalho. O que aconteceu neste momento? Trabalhos como e-commerce, serviços de escritório, alguns trabalhos que você faz, que você precisa tão somente do seu computador, ou até, às vezes, do seu celular, os empregadores entenderam que era melhor deixar as pessoas em casa. E aí, o que acontece, né, nesse cenário? As pessoas, elas acabam entendendo que é melhor ela estar dentro da casa dela, do que sair e ir para um lugar, para o local de trabalho. Então, um exemplo, quem aqui que está ouvindo essa live, às vezes mora na zona leste de São Paulo, isso para quem é de São Paulo, mora na zona leste de São Paulo e trabalha lá na zona sul de São Paulo, são sentidos opostos. Às vezes a pessoa, ela trabalha, um exemplo, das 9 da manhã às 6 da tarde, mas ela precisa acordar às 5 da manhã para se locomover de um lugar para o outro. É isso que nós temos aí toda uma questão de tráfego na nossa cidade. Mas assim, ela se desloca muito. E qual que é essa questão, né? Que foi essa pergunta que fizeram. O que pode ou não cortar, o que pode ou não fazer? O home office ele veio meio que de uma forma muito repentina. Então, o que precisa fazer? Você precisa ter o seu notebook, se você precisa, e do seu celular, pelo menos. Senão, não tem como ali o seu empregador ter um controle para você. Qual que é a questão que ainda está em pauta? Nós não temos uma lei, nós não temos nada assim que está definido. Então, aí vai do diálogo entre o empregado e o empregador. Joyce, eu trabalho eu trabalho em casa, né? O meu chefe falou para mim trabalhar em casa, só que eu não tenho uma cadeira ergométrica. Joyce, eu trabalho em casa, mas eu não tenho uma escrivaninha. Joyce, eu trabalho em casa, mas o meu chefe nem sequer deu o notebook. Meu chefe não deu o celular. O meu chefe exige que eu faça ligações constantemente, mas ele não paga ali uma conta de telefone, ele não paga uma internet. Como que eu fico nessa, né? E essa é uma dúvida constante, tem recebido muitas perguntas com relação a isso, muitas dúvidas. Até onde que o empregador, ele tem que manter o meu home office, né, o meu escritório em casa, até onde? Então, assim, se o seu trabalho exige o seu notebook, o seu chefe ele tem que disponibilizar ali o notebook para você conseguir fazer o seu trabalho. O seu chefe ele precisa disponibilizar ferramentas necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Outra questão também, Joyce, eu trabalho em casa, eu estou trabalhando em casa, mas eu preciso assinar a folha de ponto, mas eu não estou indo para a empresa. Como que funciona isso? Existem empresas hoje de tecnologia que elas fazem ali sistemas específicos que quando você faz ali um login, a empresa já sabe, então a Joyce ela acessou o login às 9 horas da manhã e ela deslogou, exemplo, ao meio-dia para almoçar, voltou a 1 e trabalhou até às 18. Essa é uma forma. Tá, e como que eles vão medir o meu rendimento? Aí tudo depende, né? Entenda que tudo no direito nada é específico, né? Nada é objetivo. Cada caso é um caso. Então, exemplo, se eu trabalho, eu sou advogada, se eu trabalho por escritório, que eu preciso fazer um exemplo, eu preciso fazer 15 petições por dia. Eles vão ver ali a minha produtividade de acordo com as petições que eu for entregando, que eu for anexando, que eu for, né, peticionando. Esse é o controle da empresa. Então, cada empresa vai ter que desenvolver ali um sistema para eles conseguirem acompanhar o funcionário e acompanhar também o desenvolvimento do funcionário. Um outro ponto que também pode até surgir uma dúvida, Joyce, eu trabalho home office, só que antes dessa pandemia, eu trabalhava no escritório e eu tinha vale-refeição, eu tinha vale-transporte, eu tinha seguro de vida, eu tinha seguro de saúde, tinha diversos benefícios. E quando entrou na quarentena, a empresa teve que reduzir tanto a minha jornada de trabalho, quanto o meu salário, e cortou todos os meus benefícios. Pode? Não, isso não pode, isso daí é resguardado por lei. O que a empresa pode tirar do funcionário é o vale transportes por motivos óbvios, porque se a pessoa não se desloca de um lugar para o outro, não tem por que a empresa manter esses custos, né? Mas a empresa, ela precisa sim manter o vale refeição. Aí, alguns empresários já me questionaram, mas Joyce, a pessoa não está vindo até o local de trabalho, ela está trabalhando em casa. Por que eu preciso continuar mantendo o vale refeição? E essa é uma resposta muito clara que a jurisprudência, né, tá debatendo bastante com isso. Um exemplo, geralmente o pessoal da área de TI é uma galera mais nova, é um pessoal mais novo, alguns moram sozinhos, eles até moram sozinhos, eu tô falando de uma forma geral, tá, não é uma regra, mas geralmente são pessoas mais novas, moram sozinhas, moram geralmente em espaços bem pequenos, né, naqueles estúdios.
são pessoas que, na maioria das vezes, não sabem cozinhar e vivem totalmente ali envolvida na questão de trabalho. Então, exemplo, essa pessoa, ela se desloca todos os dias para o trabalho e, de repente, vem a pandemia e para. E, por conta da pandemia, ela não consegue sair para comer, ela não consegue ir jantar em algum lugar, almoçar em algum lugar. Então, ela está na casa dela trabalhando da mesma forma. Então, qual que é a ideia da jurisprudência? Essa pessoa ligar e pedir uma refeição dela. Então, entende-se que o empregador não tem por que cortar o salário dela, porque a pessoa ela está na casa dela, está trabalhando na casa dela, mas logo ela precisa comer. Logo, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, ela precisa de um convênio, né, ela precisa de um plano de saúde. Logo, se essa pessoa ela tiver se ela tiver o próprio Covid-19, ela precisa de uma assistência médica, enfim. Então, de uma forma bem geral, bem objetiva, existem coisas em que a empresa não pode parar de pagar simplesmente porque o funcionário está em casa. Questão de itens, né, de trabalho. Então, exemplo, a empresa ela precisa, sim, entrar num acordo para ver uma cadeira, porque o que pode acontecer? Digamos que, eu estou numa cadeira normal, eu estou na minha sala de jantar, estou numa cadeira normal, não é uma cadeira ergométrica ou nada do tipo. Digamos que eu sou uma funcionária e eu estou trabalhando até agora para o meu empregador. Se futuramente me der algum problema na minha coluna, isso é acidente de trabalho. Então, a empresa ela precisa, sim, arcar com todo esse cuidado. Lembrando que isso é um cenário totalmente novo, totalmente, assim, atual. Então, assim, vai ter diversas conversas, diversas, assim, formas de entrar no consenso entre o empregado e o empregador. Camila, tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Temos sim algumas perguntas relacionadas a isso que você acabou de dizer. Inclusive, tem uma que está assim: se sou MEI, eu preciso arcar com todas as despesas em casa, telefone, internet, etc. Então, o MEI, o MEI não é CLT, né? Então, tudo que eu falar aqui aplica-se para o CLT. O MEI, você é o seu próprio chefe. Consequentemente, quando nós somos o nosso próprio chefe, o chefe é aquela pessoa assim, né? A imagem que nós temos do chefe ele tem que arcar tanto com o prejuízo quanto com as coisas, né? Quanto com as coisas boas que vêm junto. Então, exemplo, o MEI, vou falar do MEI, não é a pauta do nosso assunto hoje, porque o MEI é um outro caso específico, mas o que acontece? O MEI, existem muitas empresas que, infelizmente, eles fazem com que o funcionário vire MEI, para esse funcionário não ser um CLT. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas eu vou falar alguns pontos importantes. Para você ser CLT, você precisa ter onerosidade. O que é onerosidade? Você precisa ter um salário todos os meses. Você precisa ter habitualidade. Então, você precisa ir, por exemplo, de segunda a sexta para a empresa. Você precisa ser subordinado a alguém. Alguém precisa te dar ordens ali diretamente. Você precisa ter um chefe, né? E entre alguns outros pontos. Ou seja, você precisa de alguns pré-requisitos para você virar um CLT. Muitas empresas fazem com que o funcionário vire MEI, exatamente por uma questão de isenção de custas. A questão vou dar um exemplo para você. Tem uma plataforma de um curso X, um curso bem famoso no Brasil, inclusive, que ele está fazendo uma qualificação com as pessoas. Então, ele abre lá um portal, a pessoa se interessa e vai se associar a essa empresa. Essa pessoa, quando ela vai se associar, ela não é um CLT. E ele deixa bem claro, você é um representante dessa empresa. Quando você vende, você ganha uma comissão. Se você vende, você ganha. Se você vende, você não ganha. Se você trabalha, legal. Se você não trabalha, legal. Ou seja, a pessoa, ela é um MEI, ela é uma pessoa autônoma. Ela tem a liberdade do trabalho dela. Aí, um exemplo, digamos que essa pessoa, que ela é essa representante, né, dessa empresa X, ela tá dentro da casa dela e por algum motivo ela cai. Ela escorrega, ela cai. Joyce, isso daí vira acidente de trabalho de forma alguma, porque essa pessoa ela não é um CLT, ela não é um empregado dessa empresa X, ela é um representante dessa empresa X. Então, a única relação que ela tem com essa empresa X é assim, uma relação de comissão, entendeu? Então, tem que estar sempre vendo, cada caso é um caso, né? Mas o MEI, ele não se aplica a essas regras que eu tô falando, ok? Mais alguma pergunta, Camila? Sim, tem duas aqui que são as mesmas, na Uhum. verdade. Eu posso pedir para trabalhar home office nessa época de pandemia? E tem outra que é bem parecida. Se a atividade do colaborador é possível ser realizada em home office, mas a empresa não libera, o colaborador pode exigir durante a pandemia? Ótimo.
Então, o que acontece? O colaborador não pode exigir, como eu falei desde o começo, é uma conversa, né? Então, você vai ali entrar num consenso com o seu chefe. Eu conheço uma empresa X, um exemplo, que ela não quer que nenhum funcionário trabalhe home office. E é uma empresa que trabalha com vendas. Então, teria a super possibilidade do funcionário ficar em casa. Cada funcionário precisa do computador e da internet. Só isso que o funcionário precisa. Então, a empresa poderia fazer dessa forma. Mas, assim, às vezes o empregador, eu quero deixar um ponto muito claro do direito do trabalho. O direito do trabalho não visa em proteger o trabalhador, não é isso. O direito do trabalho, ele visa trazer equilíbrio entre as partes, tá? Então, assim, não tem que, às vezes as pessoas falam, o empregado é um coitadinho, o empregador é um monstro. Não, não existe isso na justiça do trabalho. A intenção, o intuito é sempre trazer um equilíbrio, para que ambas as partes ali se beneficiam. Então, assim, existem situações, um exemplo, uma situação clássica, que com certeza você conhece alguém que já vivenciou isso. A pessoa, ela fica em casa, ela trabalha home office, ela trabalha em home office, ou então ela não tem horário para sair, não tem horário para entrar. Só que assim, ela acaba abusando. Um exemplo, sai a hora que quer, entra a hora que quer, não cumpre com o que tem que fazer dentro da empresa. Então, o que acontece? Existem empregadores que têm ali o receio de deixar o funcionário no home office e o funcionário não produzir da forma como ele produziria no ambiente de trabalho, ali no escritório. Então, não tem uma lei que resguarda o direito do trabalhador nessa forma. Eu quero trabalhar home office, eu vou trabalhar home office. Não. Realmente, ali é um acordo entre o empregado e o empregador. O que pode acontecer? Existem categorias que, foi quando eu comentei, não tem como trabalhar. Um exemplo, falei da questão do biomédico. O biomédico, ele precisa do laboratório para trabalhar. Não tem como ele trabalhar em casa. Mas existem diversas categorias dentro do mundo do biomédico. Então, reprodução humana, cosmético, enfim, tem muitas áreas, né, que um biomédico pode trabalhar. Então, tudo depende. Por exemplo, eu sou advogada. Joyce, tem advogado que é obrigado a ir para o escritório nesse tempo de pandemia? Tem escritório de advocacia que está, né, abrindo normalmente, horário normal, e tem colegas de trabalho que tem que trabalhar, porque senão vai ser desligado da empresa. Não é o meu caso, eu sou home office, eu sou a minha empresa, então eu faço da forma que eu achar melhor. Isso, assim, vai de caso a caso. A outra pergunta foi sobre o quê, Camila? Foi o mesmo assunto? Sim, foram iguais. Uma é se pode trabalhar em casa e o outra é se ele pode exigir caso a empresa não ofereça. Legal. Não pode exigir também. O que pode acontecer é assim, um exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu tenho 4 funcionários. E aí eu acho que fica mais viável por questões econômicas da minha empresa deixar 2 funcionários home office. E, obviamente, se eu deixei os 2, os outros 2 têm direito também, né? Eles vão reivindicar alguma coisa, assim, por quê? O que a lei nos traz, né? O que a lei resguarda é o empregado. Que antes dele colocar alguém home office, ele precisa comunicar essa pessoa 15 dias. Joyce, isso não está acontecendo por conta de uma pandemia. Então, uma pandemia não tem como você preparar alguém durante 15 dias. É como se fosse o aviso prévio. O aviso prévio você precisa avisar a pessoa que ela vai ser desligada. Então, ela tem aí 30 dias, né, para arrumar um outro emprego. E nesses 30 dias tem algumas formas que ela pode escolher trabalhar. Então, o que acontece no home office, respondendo a pergunta? Não pode exigir nem o empregado, nem o empregador, nenhum dos dois pode exigir. É tudo uma conversa. Eu vou até trazer algo assim muito interessante que eu estava lendo na semana passada na revista Exame, que vai ser um tempo onde muitas empresas têm percebido que o home office ele é produtivo e ele é extremamente econômico para a empresa. Isso não quer dizer que todas as empresas vão aderir a esse novo conceito. Tem empresas que preferem que o funcionário esteja lá, né, perto dele. Mas tem empresas grandes, né, muitas empresas grandes, inclusive, que estão pensando em aderir, né, em massa, assim. Tem empresas grandes que vão entregar prédios enormes aqui em São Paulo, né, na região dos Jardins, ali na região da Paulista, que vão entregar prédios porque não vai ser viável. É melhor manter um funcionário em casa do que o funcionário na própria sede da empresa. Isso também tem um outro ponto muito importante para quem é empregado, aumento de salário, porque a pessoa vai estar em casa. Então, quando a empresa ela não tem mais o custo ali do prédio, do cafezinho, do papel higiênico, da conta de luz, da conta de água, ela consegue aumentar o salário do funcionário. Então, isso é um ponto muito bom também. Mais alguma pergunta, Camila? Boa noite, a Raíza perguntou. Eu sou externa e como vai funcionar para mim o home office? Para mim e para as pessoas que trabalham dessa forma. Entendi.
O que acontece? É aquilo que eu falei desde o começo, né? Cada caso vai ter que ser avaliado de uma forma diferente. Porque, por exemplo, uma pessoa externa, vamos pensar em algum representante de alguma marca, de alguma empresa. Esse representante ele vai até as lojas, até os comerciantes e oferece ali um determinado produto. Não tem como deixar um funcionário desse home office. Não tem essa possibilidade. Talvez o que você vai conseguir fazer, o que a empresa vai conseguir implementar daqui a um tempo, ter uma força maior via WhatsApp, via e-mail, essas coisas. Só que, assim, por exemplo, para um representante, né, para o comerciante, assim, a melhor forma é o quê? É olho no olho, né? Você conversar com a pessoa, você apresentar o produto. Então, é algo totalmente novo, é revolucionar o direito. Mas sempre vai tentar ver, assim, cada caso é um caso. Porque, por exemplo, hoje o professor, ele tem, assim, uma super possibilidade de fazer uma aula online, né? Estou fazendo uma live aqui, estou falando algumas coisas, né, bem técnicas com relação ao direito, né? Nós sabemos que as escolas estaduais, particulares, federais paralisaram tudo, ou seja, como que os alunos estão sendo ali recebendo o que eles precisam, né, de matéria? Via live. Então, isso reduz o salário do professor? De forma alguma. O professor ele está trabalhando, ele só está trabalhando de uma modalidade diferente. Mas, assim, o salário do professor é a mesma coisa. O próprio Instituto Monitor, né, as aulas, aí 80% das aulas do Instituto é online, porque eles têm alunos do Brasil todo. Então, o que acontece? Muitos professores não têm um contato com o aluno, mas o aluno tem um contato com o professor sempre. Eu sou aluna de pós-graduação e minha pós-graduação é online. Eu nunca vou ver esse professor pessoalmente, mas eu vejo eles todas as semanas. Então, o que acontece? A instituição paga ali para o professor, né, as aulas, né, depende da forma como ele vai contratar aquele professor, e pronto. Então, assim, vai ter um cenário onde muitas coisas vão mudar, e até mesmo, por exemplo, a Raiza fez essa pergunta, né? Ela é externa, ela precisa ter o contato ali constante com. Ela não fica na empresa, ela sai. Quando eu era estagiária externa, eu ia todos os dias para o fórum. Ah, Joyce, o fórum é diferente, realmente, o fórum é diferente porque hoje está tudo digital. Mas quando a gente está falando assim de produto, é diferente. É claro que daqui para frente a empresa vai rever isso. Então, exemplo, possa ser também que daqui para frente a empresa fala, ó, o externo, com certeza ele tem a condição de ganhar muito mais do que o interno, do que o home office. Por quê? Porque o externo está se expondo ao risco do Covid-19, né? O externo tem ali alguns riscos a mais também, que aí aplica insalubridade, periculosidade, enfim. O universo do direito, pessoal, ele é infinito, é uma coisa enorme. Então, assim, eu vou falando de uma coisa para vocês e já vou entrando em outras, porque existem muitas coisinhas atrás. É por isso que eu quero até enfatizar. Quando você tiver alguma dúvida, alguma questão, procure o RH da sua empresa. E se o RH não conseguir, de uma forma clara, de explicar, procure um advogado especialista, porque nunca se baseie com aquilo que aconteceu com o seu colega, com o seu familiar, com o seu amigo, porque cada caso é um caso, cada processo é um processo. Um exemplo, teve uma época que eu trabalhei, só para vocês terem uma noção, eu trabalhava numa cooperativa, e essa cooperativa contratava enfermeiro, enfermeira, técnicos, enfim, que prestavam serviço para hospitais. E as queixas eram sempre a mesma. Mas a minha colega trabalhou o mesmo tempo que eu e ela ganhou tantos mil no acordo. Eu ganhei 5 vezes menos. E aí eu sempre falava, mas cada pessoa é cada pessoa, cada processo é um processo. Assim, não fica se baseando com o seu amigo fala. Não se baseia com aquilo que você viu, com aquilo que você leu. Você precisa procurar uma pessoa especializada, você vai apresentar o seu caso específico para ela e ela vai te ajudar. Ela vai te trazer ali a solução para o seu processo, a solução para o seu caso, que com certeza vai ser diferente da solução do seu colega, ok? Mais alguma pergunta, Camila? Podemos seguir. Ótimo, agora eu vou falar um pouquinho sobre redução de jornada e redução de salário, que também é um assunto bem polêmico, é um assunto assim que nós também não temos aí precedentes, mas o que acontece? Ficou permitida a redução dos salários se feita de forma proporcional. Então, exemplo, eu trabalhava o clássico, né? Eu trabalhava das 9 às 6. E agora eu estou trabalhando das 8 às 4. Reduziu o seu tempo de jornada. E aí pode reduzir o seu salário também. Ah, Joyce, mas essa questão de pandemia não pode reduzir o salário? Não, pode sim. Porque foi como eu falei, a intenção do direito não é só beneficiar o empregado. E o empregador, não. A intenção é deixar de uma forma equilibrada. Então, o direito do trabalho, a intenção é você
cumprir aquilo que você falou. Então, se o empregado falou, Joyce, você vai trabalhar das 9 às 6, eu vou te pagar 3 mil reais. Eu vou trabalhar das 9 às 3, eu vou ganhar 3 mil reais. Se eu falto todos os dias, ou se eu trabalho, um exemplo, das 9 às 5, vai reduzir meu salário, porque eu não cumpri com o que foi combinado. A mesma coisa o meu chefe, né, o meu empregador. Se ele fala, Joyce, eu vou te pagar 3 mil reais, e chega no final do mês ele me paga 1.000, tem uma coisa errada. Então, a intenção do seu trabalho é sempre fazer o quê? Ó, o equilíbrio para as partes. Então, ficou sim, né, essa medida, e a lei mesmo traz também que fica permitida a redução. Então, exemplo, tem alguns empregados, isso aqui especificamente para empregados que não estão home office. Não que o home office não seja aplicado, é aplicado, mas um exemplo. Eu estou falando bastante da categoria dos biomédicos, porque minha irmã é biomédica, então é uma categoria que eu consigo entender melhor. Eu estava até estudando essa semana especificamente sobre essa categoria. Então, exemplo, minha irmã ela é biomédica, e ela trabalhava de segunda a sexta, não, ela trabalhava de segunda a sábado, e aí tem umas lacunas, assim, tem dia que ela tem folga, tem dia que não, umas questões que é concordado o quê? Entre ela e o empregador dela. O que acontece? Com essa questão da pandemia, do Covid-19, teve uma redução de pacientes da clínica que ela trabalha, consequentemente o empregador dela falou assim, ó, nós vamos fazer uma redução de jornada. Se teve redução de jornada, nós vamos também impactar o salário de vocês, vai reduzir o salário. Então, exemplo, tem semana que a minha irmã trabalha a semana toda, e na outra semana ela não trabalha nada, então ela está intercalando, reduzir a jornada e reduzir o salário. Ok, até aí tudo bem, nada de diferente. O que pode acontecer com quem está de home office? Ó, um exemplo, Joyce, como nós temos muitos clientes que nós tínhamos no escritório foram reduzidos, hoje você vai trabalhar somente das 10 da manhã às 4 da tarde. Ok, só que o seu salário vai reduzir. Ótimo. Eles podem reduzir o meu vale-refeição? Não pode. Eles podem remover o meu vale-transporte? Pode. Eles podem tirar meu vale-transporte. Eles podem cortar meu plano de saúde? Não, eles não podem. Então, assim, há ali toda uma questão de bom senso de ambas as partes. Então, a MP, né, a medida provisória, ela veio com essa ideia de jornada reduzida e salário reduzido. Então, a questão aqui, ó, o empregado ele trabalha normalmente 40 horas semanais e passa a trabalhar 20 horas. A redução na jornada foi em 50. Então, o mesmo deve se aplicar ao salário. Isso tudo deve ser acordado com o funcionário. Uma coisa que não pode ser reduzido, que está até aqui nesse slide, o salário hora. Então, exemplo, eu dei o exemplo do professor. Eu sou professora, aí o exemplo, eu cobro a minha hora-aula, né? A minha hora-aula é R$200. Então, aí uma instituição falou assim, ó, Joyce, a gente vai reduzir a sua hora-aula. Ao invés de pagar 200, a gente vai pagar 100. Não pode, porque eu trabalho por hora, entende? Então, eles não podem mexer na minha hora trabalhada. Isso é a mesma coisa para o funcionário. Então, geralmente, o que acontece muito, essa questão de hora-aula é para quem é freelance. Não é o que está acontecendo no nosso cenário, mas aqui em São Paulo, nós temos diversos bares, né? Muito barzinho, né? A noite de São Paulo é bem agitada. E aí, geralmente, de sexta, sábado e domingo, algumas empresas contratam freelance. Garçom, garçonete, tem muito buffet que contrata monitor, enfim, acaba contratando pessoas a mais para dar conta da alta demanda. E eles falam assim, ó, por conta do Covid-19, eu te pagava R$40. Eu te pagava R$5 a hora. Não vou mais te pagar R$5, vou te pagar R$2,50. Não pode, porque é freelance e essa medida provisória não permite ser mexida ali na hora no salário hora, né, para quem trabalha dessa forma, ok? Camila, tem alguma pergunta com relação a isso? Não, Joyce. Ótimo, siga adiante, então. Um outro ponto muito interessante aqui ser abordado, que é esse aqui, peraí. Qual que é a questão? Por exemplo, digamos que você teve ali uma redução durante 3 meses. Uma hora isso vai acabar, tá? Isso vai acabar, isso não é para sempre. Porque pode ser que alguma empresa fale, tá bom assim, vamos deixar assim para sempre. Não pode. Uma hora, esse estado de calamidade, ele vai acabar e nós esperamos que acabe isso em breve. Então, possa ser que, de repente, volte tudo ao normal. Então, quem trabalhava 40 horas, vai voltar a trabalhar 40 horas e volta o seu salário normalmente. O que vai acontecer? Por conta dessa redução de salário, redução de jornada, a pessoa ela acaba tendo ali uma certa proteção da lei, ela acaba tendo uma garantia, que está lá no finalzinho. Ó. A redução ela foi feita por 2 meses, então a pessoa ela vai ter a garantia por mais 2 meses.
Como assim, Joyce? Não entendi. Um exemplo. Digamos que o meu salário e a minha jornada de trabalho ela foi reduzida no mês de abril e maio. Abril, maio, junho e julho, 4 meses. E aí, em agosto, acaba a pandemia, eles decretam que o estado de calamidade está encerrado e volta tudo ao normal. Ou seja, o meu chefe, o empregador, ele não vai poder me demitir durante 4 meses, tá bom? Então, eu vou ter essa estabilidade durante 4 meses. Ele pode me mandar embora depois desses 4 meses, tá bom? Então, você vai ter uma garantia durante 4 meses do tempo que você ficou de pandemia. Isso serve tanto para quem teve a redução de salário, redução de jornada, e para quem teve a suspensão de contrato, que é o que eu vou falar agora. Né, então, aqui também, falei um pouquinho, durante o estado de calamidade pública, a empresa ela pode suspender o contrato do trabalho por até 60 dias. Né? Como que é essa questão de suspensão, Joyce? Eu vou até falar uma coisa bem fácil para ser bem didática. A suspensão, ela funciona assim, eu não trabalho, eu não recebo. Tá? Se você não trabalha, você não recebe. Isso é a suspensão de contrato. Tá? Então, durante esse processo, a empresa ela pode renovar 60 dias. Então, o estado de calamidade ele foi decretado no dia 23 de março de 2020. Então, 23 de março, aí abril, maio, junho, julho. Nós já estamos indo para o 4º mês de pandemia. Então, o que acontece? Isso daqui vai ser atualizado também. Já tem um projeto que vai ser atualizado. Então, digamos que você está no trabalho, e aí o seu empregador te ligou assim, olha, eu estou no trabalho, e o meu empregador ligou para assim, Joyce, o que acontece? Teve uma quebra na empresa, uma quebra no nosso caixa, então eu não vou conseguir te pagar, eu vou suspender o seu contrato. Quando a situação melhorar, quando a empresa voltar, e se a empresa voltar, eu te contrato de novo. Ela pode fazer isso, a empresa? Pode, ela pode fazer isso, tá? Ela pode fazer isso. A questão toda hoje, a nossa medida provisória, hoje a nossa lei, ela tá falando que a pessoa pode fazer isso até 60 dias. Qual que é o X da questão? A nossa pandemia já passou de 60 dias. Né? Nós estamos indo para o 5º mês de pandemia. Então, qual que é a questão aqui? Diálogo, conversa. O empregador, que tem acontecido em algumas empresas, né, até prestei consultoria na semana passada para uma empresa, o que ela fez? Ela suspendeu o contrato do funcionário dela durante 30 dias consecutivos, sem pagar absolutamente nada, por questões, né, da empresa mesmo, a empresa realmente não tinha como arcar com as despesas do funcionário. E tá tudo bem. Ela teve ali a questão do auxílio, que não compensa, por quê? Um exemplo, digamos que um funcionário ganha R$ 1.500, o auxílio está pagando R$ 600. Esse é um assunto realmente de um tempo maior para explicar. Mas, enfim, esse empregador ele suspendeu durante 30 dias, aí ele pediu para o funcionário dele voltar como home office, por 15 dias ele pagou o home office dele durante esses 15 dias, proporcional, tudo certinho, e decretou de novo a suspensão por mais 30 dias do funcionário, né? E aí, agora ele precisa pensar aí numa forma de trazer esse funcionário de novo. E aí era isso que nós estávamos conversando, né? Dele trazer o funcionário para ficar como home office, porque a empresa dele em si, o escritório não abriu de novo. E aí ele pode fazer dessa forma. Então, aqui diz assim, durante a suspensão, o empregador deve manter o pagamento de todos os benefícios que já são concedidos ao empregado, como vale-refeição, vale-transporte, por exemplo. Então, o que acontece? Nesse caso que eu expliquei para vocês, o meu cliente, ele não tinha condições de pagar, porque realmente teve uma quebra na empresa. O que ele teve que fazer? Falar com o funcionário dele, explicar a situação e entrar no bom senso. Ele não deixou de pagar nada ao funcionário, ele fez ali um acordo, mas ficou muitas coisas para pagar. Então, ficou vale transporte, coisas que já tinha passado. Então, ele ficou em débito com o funcionário dele. O funcionário dele, como tem a pretensão de voltar a trabalhar, ele não brigou, não quis ali de imediato. Mas o que acontece? Essa situação específica tem um acordo. Essa situação específica, ela tem ali um acordo entre as partes. Então, o que acontece? Quando o meu cliente, o empresário, quando ele voltar ativa com a empresa dele, ele já sabe que ele tem um saldo significativo alto, assim, para pagar para esse funcionário. Mas esse funcionário é um funcionário que quer continuar na empresa, então ele está ali, né, tá concordando com o acordo. Então, entenda, a lei resguarda alguns direitos, mas também muita coisa vai ser ali entre o empregado e o empregador. Uma outra dica, tudo que você for fazer, seja você empregado, seja você empregador, tenta fazer um contrato. É muito importante ambas as partes assinarem, é muito importante vocês terem provas
guardadas. Não essa questão de WhatsApp, isso é importante, isso serve como prova também, mas sempre procura fazer um contratinho, deixa tudo assinado, tudo certinho, porque as pessoas têm memória muito fraca, né? Então, às vezes esquece, aí depois vira uma briga desnecessária. Então, deixa isso tudo guardado, tudo escrito. Tem um outro ponto também, caso o empregado seja demitido durante o período de garantia provisória, ou seja, no meio da vigência desses acordos, o empregador deve pagar, além da rescisão, uma indenização no mesmo valor percentual do acordo. Ou seja, um exemplo, digamos que esse meu cliente, ele manda o funcionário dele embora. Aí ele vai se prejudicar mais, porque ele já tem um débito já para pagar e ele ainda vai pagar uma multa de 100%. Então, assim, não faça isso, não haja de má fé, para quem é empregado, não haja de má fé com o seu empregador, né? E para quem é empregador, a mesma coisa, não precisa agir de má fé, é tudo uma questão de bom senso. E aqui até trouxe um exemplo. Caso o empregador demita um empregado por meio de acordo da suspensão, além da rescisão comum, ele deve pagar 100% do salário que o empregado teria direito durante o período da garantia do emprego. Então, exemplo, digamos que houve uma suspensão de contrato e passou 6 meses de pandemia. 6 meses que o empregado não recebe nada. O empregador vai ter que pagar 100% desse salário. Então, é realmente assim, para não haver, a lei ela traz ali para ter um resguardo para que o empregador não age de má fé, demitindo as pessoas, enfim. E aí o mesmo vale para o contrato de redução. Essa indenização só é válida se a demissão não for por justa causa ou por pedido do empregado. Então, se você está numa situação que você está suspenso, que você trabalha e não recebe, não peça demissão, porque se você for pedir demissão nesse período, você não vai ter direito a algumas coisas. Então, aguarda um pouquinho, que no final dá tudo certo. E aqui, Camila, tem alguma pergunta com relação a isso que eu falei, essas últimas coisas? Não. Ótimo. Então, aqui eu deixei aqui uma observação, né, que é importante você sempre consultar um advogado. Eu coloquei aqui também que o direito, ele não é uma ciência exata, então é sempre importante você entender que cada caso é um caso, que foi o que eu expliquei um pouco tempo atrás. Não existe uma padronização da lide, a lide ela é o conflito, não existe, muito menos, tão pouco uma padronização nas suas relações, que foi o exemplo que eu falei, lá da questão da cooperativa, que tinha uma enfermeira. Então, assim, não há uma padronização, tá bom? Então, é sempre importante você consultar alguém especializado. Existem muitos advogados no mercado, muitos advogados mesmo. O que eu sempre aconselho é procure alguém especializado na área que você precisa. Então, se você tem alguma dúvida previdenciária sobre a aposentadoria, procure algum advogado previdencialista. Ai, Joyce, eu tenho uma questão de divórcio. Procure algum advogado na área da família. Por que um advogado especializado? Porque foi como eu falei, o direito é algo muito amplo, é muito grande, é um universo, eu sou testemunha, mas é um universo maravilhoso, mas é muito grande, tem muitas leis, tem muitas súmulas, tem muitos pontos para a gente ser estudado. Então, quanto mais o advogado ele é especializado, mais ele vai conseguir, né, fazer ali com que o seu processo tenha êxito. E é isso, eu quero agradecer, vou abrir agora para um bate-papo, eu deixei as minhas redes sociais, meu Instagram, meu e-mail, se você tem alguma dúvida, você pode me mandar. E é isso. Camila, como que nós vamos fazer agora? Um bate-papo. Então, Joyce, temos algumas perguntas que você acabou respondendo no começo, mas a pessoa acabou perdendo. Então, eu vou repetir, tá bom? Ótimo. A empresa deve arcar com os custos com a infraestrutura em casa, mesa, cadeira, internet. Então, esse é um assunto que nós não temos ressaltados em lei ainda, tá? O que eu falei, né, que eu respondi um pouquinho antes, é a questão de você ter ali um bom senso, né? Então, o que acontece? Vai ter muitas empresas em que elas não têm ali a condição de, digamos, uma empresa grande. A empresa não tem condições de colocar todos os funcionários dela em home office e montar um kit, né, escritório para cada funcionário. Então, o que a empresa vai fazer a princípio vai ser, ela vai mandar um notebook, com certeza ela mandaria as ferramentas de trabalho, um notebook, um celular, se for o caso, né, mas não há nada ainda ressaltado em lei que há uma obrigatoriedade da empresa em montar ali o home office para o funcionário, tá? Não existe isso ainda. Mais alguma? Para os funcionários externos que estão expostos ao Covid, seria cabível adicional de periculosidade de alguma forma, supondo que o funcionário em home office está mais protegido que o externo? Isso vai acontecer muito ainda.
como eu falei, né, é tudo muito novo, então estou falando de uma lei que ela foi publicada na segunda-feira. Mas, assim, eu, como advogada, eu colocaria, assim, um adicional de periculosidade para as pessoas externas. E aí tem a questão de constituição, vai ter a questão de fazer a comparação de um funcionário para o outro, né? Mas, assim, isso, realmente, assim, nós não temos ainda nada que seja uma certeza, isso vai acontecer. Porque foi que nem eu falei, vai ter muitas empresas em que vai fazer isso, vai ter empresa que vai colocar funcionários externos e funcionários home office, né? Uma empresa grande, ela precisa desses dois departamentos, e vai ter muito funcionário que tá externo, que vai falar, por que eu tenho que ficar externo e não posso ficar home office? Então, vai ter um diálogo ali. Como também vai ter muita empresa que desses funcionários que forem se queixando, que forem fazendo essa reivindicação, a própria empresa vai falar assim, eu prefiro colocar ele home office do que deixar ele externo. E aqui, o que a empresa precisa fazer? Isso eu não comentei. A empresa, ela precisa comunicar, isso eu comentei na verdade, mas a empresa ela precisa comunicar com 15 dias de antecedência se o funcionário ele quer ou não ficar home office. É que em cenário de pandemia não tem como fazer essa comunicação, né? A gente está pensando no estado de calamidade. Então a empresa ela fala, ó, você precisa, a partir de amanhã você vai ter que ficar home office, a gente vai fechar o escritório, etc e tal. Mas com uma empresa grande, isso vai acontecer sim, vai ter muitas pessoas pedindo adicional de periculosidade. Mais E se me alguma? mandarem embora antes de 4 meses? Boa pergunta. O que acontece? A empresa, ela só vai realmente te mandar embora se ela realmente não tiver como te pagar. Começa por aí. Porque isso é um risco tanto para a empresa, na verdade é um risco muito grande para a empresa. Porque o que acontece? A gente está falando aqui de 100% de multa. Então, um exemplo, digamos que a empresa ela tem que te pagar de verbas rescisórias R$ 4.000. Ela vai te pagar 8 só porque ela te mandou embora antes do tempo. Então, o que acontece? Tem um fator muito importante do que está acontecendo agora. Isso é muito importante vocês entenderem. Tem a questão do estado de calamidade. O estado de calamidade, ele resguarda muitas coisas. Eu falei bem no comecinho da palestra, né, da live. Desde março até hoje, até o dia 8 de julho, foram feitas aí, publicadas mais de 10.000 leis, né? Isso é muita lei para pouco tempo. Muita lei. Então, assim, até o final dessa pandemia vai ter mais umas 10. Vai ter muita coisa que vai mudar. Então, é sempre importante, vou ressaltar de novo, conversa com o RH da empresa, se for uma empresa grande. Se for uma empresa menor, conversa ali com o seu chefe. Se você realmente vê que não tem diálogo, que não tem questionamento, não tem o que conversar, ele está irredutível, procure um advogado especialista. Mais alguma, Camila? Temos uma pergunta aqui da Glau, mas eu não entendi muito bem, né? Sim, ela terminou aqui a pergunta. Como fica a questão do controle de jornada para funcionários em home office? Então, isso também é outro motivo, isso é um outro ponto muito interessante. Isso aí é um motivo, isso é um assunto assim bem interno, né? Isso é de empresa para empresa. Então, qual que é a questão? Vou trazer um exemplo aqui de empresa de TI. Eles são realmente bons no que eles fazem, né? Então, eles têm que ter um controle de jornada o quê? Em sistema. Esse é um tempo onde muitas empresas de TI vai vender controles de jornada para outras empresas, porque o home office vai crescer de uma forma assim absurda no nosso país, né? Vai crescer em massa, as pessoas vão ser contratadas via Skype. Então, o que acontece? Como que você vai controlar? A jornada de trabalho, gente, é fácil controlar. O que é difícil você controlar é a produtividade. Então, existem hoje empresas, bancos, vou falar de banco. Banco, o banco consegue controlar quando o funcionário dele começou a trabalhar. É só entrar lá no login, aí parou para almoçar, aí voltou do almoço, aí encerrou o expediente, tem alguma reunião, faz o login, então assim, vai computar como hora extra, ou tem um banco de horas, enfim. Então, o que acontece? A questão aqui hoje, o cenário que nós estamos vendo como juristas, né, na área trabalhista, é assim, vai ser fácil controlar a jornada de trabalho, eu quero ver controlar a produtividade. Então, a principal pergunta é essa agora. Mais alguma, Camila? Temos mais uma, sim. Se a empresa está aberta quando deveria estar fechada, se o funcionário que está trabalhando pegar Covid, ele pode processar a empresa por estar exposto ao risco? Então, né? A empresa ela não deveria estar aberta, é isso? Ela não deveria estar aberta. Isso, O que isso. acontece? É um risco da sua parte também, se você é um funcionário. Porque se você for denunciar a sua empresa, você vai ficar sem trabalho.
né? E se você chegar a... O que acontece? Hoje em dia eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo nas empresas que estão voltando. As empresas estão voltando, né? Todos nós sabemos disso. Tem muitas empresas que já estão abertas. Qual que é a obrigatoriedade da empresa? Quando você tem uma empresa de alguém que constrói casas, né? Você tem uma empreitada e tal, o que a empresa precisa fornecer? EPI. Né, que é o material de segurança, ela precisa fornecer o capacete, a bota, a roupa, todos esses itens. Hoje nós estamos num cenário em que as empresas precisam fornecer máscara, né, ali nos ambientes de trabalho precisa ter álcool em gel, se possível, não é obrigatório, mas se possível manter ali a distância dos funcionários, né, de 2 metros, enfim. Mas assim, um exemplo, digamos que a sua empresa é uma empresa pequena, não tem como você colocar um funcionário na distância. Mas você pode sim fornecer a máscara, você deve sim fornecer o álcool em gel. Você precisa colocar ali no seu mural informações como lavar as mãos, tomar todo o cuidado. Então, respondendo a pergunta, se eu ficar contaminado porque a empresa não quer parar, você vai acabar ficando contaminado, não tem o que fazer, e depois, possivelmente, você vai ter que entrar com uma ação contra a empresa. A empresa não vai poder te demitir porque você está com Covid-19, tá? É sempre importante falar. Um outro ponto aqui, só para complementar essa pergunta, Joyce, peguei Covid-19 porque eu estava me locomovendo até o meu trabalho. O que acontece? Você vai ficar na sua casa, você vai ficar de quarentena, durante aí, a princípio, 14 dias. Nesse tempo de 14 dias, o seu empregador ele tem que te pagar, tá? Então, a empresa vai pagar para você normalmente. Joyce, o meu médico me deu um atestado de 20 dias. O que acontece? Passou do 14º dia, eu entro pelo INSS? Não, você não entra pelo INSS. Então, tá tendo uma briga entre o INSS, entre a iniciativa privada, de que quem vai pagar todo esse período que o funcionário fica em casa é o empregador. Tá, isso também é uma questão que não tem, eu não posso fazer uma lei para vocês, essa lei, esse é o artigo, porque não tem ainda. Mas vai acontecer muito isso, porque o que acontece? O INSS, o Ministério da Economia, entende-se que é uma obrigação de quem? Do empregador. Então, se por uma casa ali, infelizmente, se o funcionário pegou Covid-19, ele precisa ficar 30 dias em casa, a empresa vai arcar, né, com esses 30 dias em casa. Então, seria aí pode acontecer, um exemplo, do funcionário ficar 30 dias em casa porque ele ficou com Covid-19 e aí ele tinha férias programadas para dezembro. Joyce, pode acontecer da empresa pegar as minhas férias de dezembro e considerar que foi o tempo que eu fiquei com Covid-19? Pode acontecer. Só que a empresa vai te pagar 2 vezes, tá? Então pode acontecer isso também. Mais alguma pergunta, Camila? Não, Joyce, infelizmente nós não podemos continuar aqui com esse bate-papo, com essas perguntas, né? Já passamos um pouquinho do tempo, mas, Joyce, nós queremos te agradecer, viu? Muito obrigada por ter esse tempo, por tirar dúvidas. Muitas pessoas, não somente alunos, né? Nós abrimos aqui para o público em geral, muitas pessoas gostaram, estão te parabenizando aqui no chat. Tem só apenas uma perguntinha que a pessoa colocou muitas vezes aqui. Vamos ver se dá tempo. A empresa pode me obrigar a tirar férias? Pode. Nesse tempo de pandemia, a empresa pode te obrigar a tirar férias, porque a empresa ela está visualizando ali, resguardar você e pensando na economia da empresa. Então, aí acontece sim, aí uma antecipação de férias. Inclusive, está no meu e-book, que eu vou compartilhar para vocês aqui de forma gratuita. E no e-book está lá. A empresa ela pode sim, mas a empresa ela só precisa te dizer, te falar aí com pelo menos 48 horas de antecedência que você vai entrar de férias obrigatórias. Mas ela pode. Ah, então tá certo, Joyce. Agora finalizamos mesmo. Então temos essa novidade, né? Temos um e-book que vai ser disponibilizado para todos, é isso? Isso. Você vai Ok. compartilhar o link? Sim, então, pessoal, todo mundo que está aqui assistindo, eu vou deixar o link aqui para vocês no chat, tá? Vou fazer um comunicado. Cliquem nesse link para vocês verem o e-book que a Joyce está disponibilizando. Eu também vou deixar ele aqui na tela, tá bom? Joyce, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos, tá bom? Esperamos te ver mais vezes aqui no Instituto Monitor. E até a próxima, Joyce. Até, tchau, pessoal, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa pode me enviar um e-mail, pode acessar minhas redes sociais. E é isso, muito obrigada, Instituto Monitor. Ah, Joyce, só mais uma coisa. O seu Instagram, estão pedindo o seu Instagram.
Ah, o meu Instagram é @joycorreia. JOOYCORREA. E Ah, aí lá sim. dentro vocês vão ver um profissional. É que eu estou usando mais esse. Ah, tudo bem então, Joyce. Muito obrigada, viu? Eu que Até a agradeço. próxima. Tchau, 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 tchau. tchau. Bom, pessoal, então, como eu falei, estou deixando aqui na tela para vocês o link do e-book. Tudo que a Joyce falou um pouquinho aqui nessa live vocês vão conseguir ver nesse e-book. E também eu vou deixar aqui no chat, tá bom? Infelizmente acabou a nossa live, mas vamos torcer aí para ter mais aqui no Instituto Monitor. Agradecemos a sua presença e até uma próxima. Tchau, tchau.